Opa, daí. Hoje. Parece piada, mas é hoje e sempre. Guarani. Meus amigos. Eu sou bugrino. Então, é hoje, sempre. Guarani. Tá bom? Na vitória ou na derrota. Também, como é dito. Bom, estou aqui para um react da coletiva do técnico Marcelo Fernandes depois do empate entre Guarani e Figueirense. Sem enrolação, vamos nessa. No Santos por muito tempo. Como trabalhar a pressão da arquibancada no seu vestiário? Obrigado. Não, a pressão da arquibancada, todo time grande, ela existe a pressão e ela, quando o time não está bem, ela é feita e a gente tem que saber assimilar da melhor maneira possível. A gente blinda os jogadores da melhor maneira possível, a gente faz o nosso trabalho, estamos trabalhando da melhor maneira possível. A torcida tem que reclamar sim, o Guarani é um time grande, hoje não conseguimos vencer uma partida que até com um homem a mais tentamos, acabamos o jogo com 6 atacantes, mas não conseguimos fazer o gol. E é simples, time grande tem pressão e jogador que joga no Guarani tem que estar habituado a isso, faz parte do processo. Marcelo, boa noite, Matheus Aburad, Rádio Central Campinas, TH mais Record. Queria te perguntar principalmente em relação ao segundo tempo. Guarani com um jogador a mais, você realiza 2 trocas na equipe e a entrada de alguns jogadores ao longo do segundo tempo. Sim. A gente percebeu ao longo do segundo tempo muitos jogadores pelo lado direito do ataque e poucos atletas pelo lado esquerdo. Me corrija se eu estiver errado. Em alguns momentos a gente via o Emerson pelo lado esquerdo e muitos atletas, o próprio Cristiano, o Luiz Miguel, o Rafael Bilu. Gente, o Guarani vai acabar matando o Marcelo. É tanta pressão. Gente, vai acabar com a saúde dos torcedores. Todo mundo que conhece o Guarani vai ter algum problema de saúde. É pressão alta. E pressão alta. E nervosismo. Ansiedade. Ciricutico. Meu amigo. O Marcelo, não sei como aguenta. Bom, a gente sabe, né? Que a gente torce. Momentos caindo por lá e jogando por dentro em alguns momentos. Como que foi pensado esse segundo tempo com um atleta a mais, o Guarani precisando do resultado? O que você pensou e o que deu de errado para o Guarani não conquistar a vitória? O que a gente pensou foi simples, abrir o time, colocamos 3 zagueiros atrás, não abrimos mão da linha de 4. Começamos com o Justen fixo com os outros 2 zagueiros. Adiantamos o Emerson pelo lado, adiantamos o Luiz pelo outro. Colocamos o Bilu por dentro junto com o Samuel, o Isaac vindo na frente dos 2 volantes. Foi assim que nós entramos. A trinca que teve aqui com o Cristiano depois... Gente, a frase colocamos Samuel já me deixa a dúvida do caminho desse time. Entrou com o Bilu. E os fogos orando para ver se faz acordar. Cristiano, Bilu e o próprio Luiz, aqui aconteceu, como também teve várias vezes lá o Isaac com o Emerson. E infelizmente a bola não entrou. A equipe tá sofrendo, a equipe é muito nova. Como vocês acabaram de falar da pressão, a equipe realmente, essa molecada... Gente, eu não sei, mas é o mesmo discurso do elenco jovem. O pessoal tá estressado e tudo mais, e piriri pororó. Mas, gente, será que isso vai melhorar depois da próxima janela? Eu não sei. Não tenho ideia. Sente a pressão, não queira dizer que não. Ela sente a pressão, é normal, volto a dizer, e a gente tem que trabalhar, não tem outra maneira. Tentamos de todas as maneiras furar o bloqueio do Figueirense. O Figueirense foi feliz em segurar. Tivemos grandes chances de gol, a bola não entrou. Mas a ideia nossa foi abrir o time do Figueirense. A equipe tentou de... Grandes chances. Aí é de se conversar. Mas do que adianta chance e não ter sucesso? Gente, é aquela conversa. Durante a semana, esforçou. Nossa, a gente teve um esforço, um trabalho excelente durante a semana.
Mas no jogo, neca pitibiribas. Nada. Nada. Aí eu me pergunto, como essa preparação na semana, em campo ou é no FIFA? No EA FC 25 ou 24? Que eu não vejo. Gente, tá bom. Nossa, o trabalho durante a semana foi excelente. A galera marcando gol pra caramba. Nos treinos e no jogo. Nada. Nada. Como pode? De todas as maneiras, não posso falar uma vírgula do pessoal aí dentro. Pessoal, eu tô na equipe, é o quinto jogo, meu. Quinto jogo é o quinto ponto que eu tenho, né? Sério. Sério. Vai meter essa? Carteirada. Dos 5 pontos. Puta. Ó. Eu já usei 20 jogadores. 20 do atual elenco. 20 jogadores eu já usei. Então, assim, a gente tá tentando de todas as maneiras, sem contar os Ué. É super trunfo? Tem que usar todo mundo. desfalques que a gente tem. Não é desculpa, a gente tem que trabalhar, a gente tem que fazer, mas é um processo. A equipe precisa ser qualificada, todo mundo é visível e sabe disso. Estão chegando jogadores para dar uma qualificada no grupo. Isso é importante para a Série C. Nossa média de idade é muito baixa por tipo de campeonato difícil que é. Só que eu volto a dizer, foi o que eu falei para eles lá dentro, eu não posso falar uma vírgula contra ninguém. Esses meninos estão tentando, estão dando de tudo em treinamento, em jogos, em tudo, para tentar fazer o melhor pelo Guarani. Infelizmente hoje não aconteceu, mas eu não posso, volto a dizer, não posso falar uma vírgula de ninguém lá dentro. Marcelo, boa noite. Vladimir Catarino, da Rádio Bandeirantes. O perfil do Marcelo é paizão. Então, cara, ele pode ter o pior elenco na mão, mas ele não vai jogar a culpa nominalmente ou de forma direta. Então, é o perfil, né? Você falou sobre esse processo. Isso tem sido rotineiro, infelizmente, no Guarani, né? Trocar o pneu com o carro andando, isso desde o ano passado, já vem... Não. Repórter, com todo respeito, está doidão. Há anos essa falta de planejamento e de estrutura não existe no Guarani. Anos. 2 anos. Não, meu amigo. Muito mais. Acho que desde que eu nasci, eu já não vejo uma estrutura dessa. O máximo que chegou, sei lá, foi em 2012, porque chegou numa final do Paulista. E na cagada. Pra ser sincero. Porque, olha, foi fora da curva. Totalmente fora da curva. Olha, gente. Como é duro ser bugrino. Né? A gente sabe. A gente sofre. De algum tempo, claro, você está chegando agora, não tem responsabilidade nisso. E a grande pergunta que fica, 1/3 do campeonato já foi, né? Praticamente na sua primeira fase. Pelo que o Guarani vai brigar, né? Qual a realidade do Guarani? Meu Deus. Meu amigo, a gente vai brigar pelo jeito pra não cair. Pra não cair. Essa é a situação. O que o Guarani está buscando nesse campeonato com essa pontuação nesse momento da competição? Olha, você tocou num assunto assim, Milagre. Agora a gente tá buscando milagre. a responsabilidade é minha, quem está aqui sou eu hoje, mas lógico que as coisas são bem claras do que vem acontecendo, certo? Mas a gente está aqui trabalhando muito, a gente não deixa de trabalhar um dia sequer, então não só nós da comissão técnica que chegou, mas todos os atletas que ali estão. O Guarani briga primeiro para tirar esse incômodo das costas, quer sair dessa posição ingrata. Nós tínhamos os 3 primeiros jogos quando eu cheguei com 0 ponto, conseguimos 4 em 9 e agora o quinto em 12. E ainda não deu para ser. Hoje era um jogo crucial para nós tirar a cabeça fora desse buraco, entendeu?
Os jogadores estão muito ansiosos para isso, para tirar como nós também. A gente tenta dar tranquilidade para eles. O importante, primeiro, o Guarani hoje briga para sair dessa posição. Entendeu? Ganhar um jogo, 2 jogos seguidos para que a gente saia e depois colocar a cabeça no lugar e conseguir, se Deus quiser, a classificação para os 8. Marcelo, boa noite. Adriana Boa noite. Almeida, Rádio CBN. Queria falar sobre o pênalti. Como é que vocês definem o cobrador no dia a dia, né, desde que você assumiu? Sim. E claramente você sacou o Denis Júnior, inclusive depois ele teve uma oportunidade de uma bola lançada, a torcida vaiou bastante. Sim. Queria que você falasse da escolha pela cobrança do pênalti e se a sua intenção foi preservar o atacante ao sacá-lo. Então, assim, o Denis Júnior trabalhou a semana inteira, ele é o primeiro cobrador da equipe, se vocês quiserem. Não. O Denis Júnior, primeiro cobrador? Não. Me desculpa, Marcelo, com todo respeito. Mas Denis Júnior, meu amigo, não tem como. Não tem condições. E o Bilu? Bilu já não cobrou um pênalti? E fez o gol? Aí tu me fala. Não, olha. Hoje eu preciso de um maracujina pra dormir. Não é possível. Eu não. Denis Júnior. Não. Primeiro cobrador? Piada. Pode mostrar até a preeleição que a gente tem aí, que a gente mostra quem bate falta, quem bate pênalti, quem é o capitão, tudo é designado, tudo é mostrado em bola parada e tudo. Ele era o nosso batedor, ele tentou, não fez, não é culpa dele. Eu senti que ele estava ficou um pouco incomodado com tudo que aconteceu. A gente tinha outro centroavante, tentamos preservar ele também, não só preservar, mas também mudar a história, entendeu? Infelizmente não aconteceu, mas o Denis Júnior é um grande jogador, ele infelizmente perdeu a cobrança, mas ele tem se portado muito bem nas partidas e não é um pênalti que vai tirar a importância que ele tem pra gente no grupo. Paizão, né? Paizão de... Marcelo, Vinícius Abarca teve Bandeirantes, claro que pela vantagem numérica no segundo Bandeirantes, o canal do Sport. tempo o Guarani criou mais, teve mais oportunidade. Mas eu queria saber de você do primeiro tempo, com 11 contra 11, se você enxergou um Guarani melhor do que o Figueirense. Assim, a proposta era clara do Figueirense, jogar em 2 linhas de 4 com 2 atacantes, né? E na hora de sair com a bola, eles metiam 4 atacantes na nossa última linha. Nós sabíamos de tudo, até para deixar a saída, dar o gatilho da... Gente, é lógico. Eu, Figueirense, zona de rebaixamento, estou em Campinas contra o gigante Guarani. E o que eu vou fazer? Tentar um empate. E arriscar um contra-ataque para ver se sai um gol. Eu saio ainda mais no lucro. Porque o empate já seria um lucro. Inexplicável. Saída com o zagueiro da direita, tudo foi bem executado. Só que é um jogo que eu volto a dizer, é um jogo que não adianta você ganhar no primeiro minuto, você tem... Marcelo, se tudo tivesse sido muito bem executado, eu estaria agora alegre, feliz, contente com uma vitória. Eu pareço feliz? Contente? Pareço? Acho que não. Tem que ganhar ele, ou no último minuto. Ele faz parte. O primeiro tempo foi um primeiro tempo truncado, primeiro tempo que a equipe tentou, tivemos a oportunidade do pênalti, infelizmente não aconteceu. E tudo isso cria insegurança, cria o pessoal ficar mais ansioso para fazer as coisas. Voltamos para o segundo tempo. A equipe tentou, encaixamos, acabamos o jogo, volto a dizer, com 6 atacantes. Eu deixei eu tirei o Sarará da última linha, na última troca, coloquei o Sarará para volante, coloquei o Luiz, que era atacante, que já estava quase com cãibra, para fazer os 3 zagueiros lá atrás, e colocamos gente nova na frente, o Raí por dentro, para tentar fazer com o Isaac ali, para municiar tanto o Cristiano de um lado, quanto o Emerson, estava avançado do outro. Infelizmente não aconteceu. Boa noite, Marcelo. Boa Diego noite. Alves, da IPTV. Na sua primeira resposta aqui na coletiva, você falou um pouco já sobre a questão de pressão, né, que em clubes... A pergunta foi feita, né? Eu respondi a pergunta. Sim, exatamente.
Você respondeu falando sobre que clubes relevantes do futebol brasileiro isso acontece. Hoje, durante a sua entrevista aqui, em vários momentos, a gente escutou barulhos de rojões sendo atirados aqui perto. O quanto isso te preocupa em relação ao fato de que também você já comentou aqui, do grupo ser muito jovem, né? Como é que vocês vão trabalhar especificamente com essa galera jovem? O Guarani está tentando trazer um pouco mais de experiência nessa janela que está por vir, mas como que administra essa situação com a galera que está começando agora e que está enfrentando uma situação difícil no campeonato e que está escutando protestos tão de perto como o de hoje? Eu posso dizer para vocês que eu vim de um clube que eu trabalhei 10 anos, 12 anos, e nesse clube eu, graças a Deus, estive lá sendo campeão da Libertadores, da Recopa, e passei por esses momentos também. Só tem uma maneira. Metendo a carteirada. De tudo mudar. Ali é paixão, você mostra com paixão, o torcedor está cansado de ver o Guarani assim. Eu não posso falar uma vírgula do torcedor. Eles procuraram nos ajudar, procuraram nos incentivar, e quando não acontecem as coisas, isso aí é normal. Cabe a nós e fazer entender que só vai mudar com a gente dentro de campo correspondendo. O torcedor não tem um pingo de culpa, ele está ali para torcer, para xingar, ele paga seu ingresso, e a gente está aqui para mostrar para ele um bom futebol. Infelizmente não vem acontecendo. Então o que cabe a nós para mudar esse cenário de fora é trabalhar cada vez mais, conseguir, como eu falei, 1, 2 vitórias seguidas, para que tudo isso aconteça, como você falou. Estamos tentando colocar jogadores mais experientes no grupo, que precisa, entendeu? Está uma luta muito grande aí do pessoal de fora, o Elano, o Farney, o próprio presidente estão tentando trazer jogadores, está uma corrida muito grande. Falta mais um jogo ainda nessa janela, antes dessa... Ou seja, entre linhas, o que ele está falando. Gente, temos aproximadamente quase 40 jogadores no elenco. E eu não consigo montar um time. É isso. Tá explicado. Assim, tá na entrelinhas, porém muito claro. É a esperança dessa próxima janela. Eu posso dizer que aqui tem muito trabalho. O futebol não vai mudar para o Marcelo Fernandes e nem para ninguém. O que tem que ser claro dizer claro. O Guarani é uma equipe grande que não pode estar nessa situação. Agora, o que eu posso dizer também para vocês é o seguinte, que nós trabalhamos muito durante o dia. Muito, muito, muito. Volto a dizer, usei 20 jogadores. Bom, trabalhou muito durante o dia ou semana. Aí à noite, no jogo, tá todo mundo cansado. É isso. A explicação é essa. E daí, não rende. Desse elenco. A gente trabalha demais, a gente dá moral para esse grupo. Tivemos uma resposta na primeira partida do Botafogo. Na seguinte, não tivemos a mesma sorte que o São Bernardo, uma grande equipe. Fomos lá, arrancamos um empate com o Floresta, que é dificílimo. Eu não escutei isso. Vou ignorar que eu escutei isso. Não é possível. E hoje, infelizmente, a vitória não veio. Mas é trabalhar, não tem outra. Torcida está na dele, a torcida está coberta de razão, está cansada, é paixão. Guarani, time grande. E cabe a gente trabalhar para mudar esse cenário. Marcelo, Lucas de Souza, portal Campinas Esportiva, boa noite. Boa noite. Em determinada resposta, você citou a necessidade do Guarani qualificar o elenco. Talvez, além do meio de campo, setor criativo do time, quais setores do elenco atual do Guarani você sente que existe a necessidade de qualificar, de trazer para poder... Eu começaria pela presidência, né? Depois, todo o resto. Aliás, 99% do elenco, né? Tá bom assim? Começaria pela presidência. Depois pelo CA, talvez. Não sei. Depois... Meu amigo. Pô, que pergunta. Poder trazer mais competitividade para o time. Assim, obrigado. Obrigado você. O diagnóstico ele já foi feito na hora que eu cheguei. Sabíamos que tínhamos até o jogo do Retrô um trabalho árduo para conseguir fazer esses meninos que vinham de 3 derrotas conseguir fazer bons resultados. Eles estão se esforçando muito. Quanto à necessidade de posição A, B ou C, o Guarani está muito atento no mercado. Todas as possibilidades, independente de posições, a gente sabe que precisamos qualificar o grupo. Isso é nítido. Isso é um assunto que até
Partiu de vocês antes de eu estar aqui. Isso está sendo feito. Agora, essa janela sobe a partir do jogo do Itabaiana, até o Retrô, com esses jogadores que eu também tenho muita confiança neles. Volto a dizer, não tem... Ou seja, galera, não espere o melhor até o Itabaiana, né? E depois a gente pode começar a pensar em ter vitórias com um elenco remontado, ou melhorado, ou recalchutado. Porque até lá é o que tem. Resumindo, é isso. Puta que parola. Não é possível. Quer dizer, é possível, porque a gente já avisou e explanou desde o começo do ano. Tem um jogador aqui, mais ou menos, não tentando fazer o seu melhor. Todos estão tentando, todos estão dando a vida, todos estão cabisbaixo, muitos sentem por ser novos, como vocês mesmos falaram. Mas isso é o que acontece hoje no Guarani. Eu cheguei, como você falou aí, o carro tocando os pneus com o carro andando. Nós chegamos nessa condição e estamos trabalhando para tirar o Guarani, independente de quem esteja aqui. Nós somos profissionais e temos que trabalhar com o elenco que nos é fornecido. Beleza, rapaziada? Valeu. Bom, acabou. E, de novo, o problema não é o jogador ser ruim ou não atender à expectativa. O problema é de quem indicou, autorizou e contratou. O problema é esse. Esse é o problema. Então, quem fez isso já saiu. Ou, digamos, um dos responsáveis, né? Agora, quem deu a chave, a caneta e a autorização, tá aqui ainda. O problema não é o jogador. Para deixar claro que o jogador não tem culpa. O elenco que foi montado, infelizmente, é um erro que a gente está pagando caro. Vamos pagar caro e só um milagre para ajudar. Infelizmente. Bom, deixa aqui seu comentário, seu like, ajuda aqui, afirma, compartilhe e vamos aguardar e cobrar reação. Beleza? Um forte abraço e até a próxima.